As 3 rainhas mais perversas da Bíblia. Fique atento até o final do vídeo, e você verá que uma dessas rainhas foi capaz de executar a própria família. Estamos iniciando agora mais uma mensagem reveladora. Alguns dos reis perversos que conhecemos na Bíblia também foram casados com rainhas perversas que encorajaram seus maridos a praticar o mal, ou elas mesmas fizeram o mal em nome de seus maridos. Um dos exemplos dessas rainhas perversas mencionadas na Bíblia é Jezabel, rainha de Israel. Um israelita não deveria se casar com um pagão, assim o Senhor lhes ordenou que fizessem. O rei Acabe abandonou a palavra de Deus e casou-se com Jezabel, princesa de filha de Etaal, rei dos Sidonios. Jezabel e Acabe seu marido, prejudicaram ainda mais o reino de Israel, pois eles estabeleceram a religião de Baal no reino. Jezabel era filha do sacerdote, rei governante das cidades fenícias de Tiro e Sidom. Seu nome em fenício significava prímula, mas o nome exato em hebraico, Jezabel, significava lixo, que era como ela era conhecida. Acabe não apenas seguiu Jeroboão na idolatria, mas ele também se casou com Jezabel, que era filha do rei dos Sidonios. Ambas as ações contribuíram à reputação de Acabe como um rei extremamente perverso. Evidentemente que ela utilizou Acabe para realizar seus objetivos nefastos. Esta foi a primeira vez que um rei de Israel se aliou por casamento com uma princesa pagã. Ela adorava Baal. Jezabel chegou à conclusão que ela praticaria o culto satânico a Baal no lugar da adoração ao Senhor Deus. 1 Reis capítulo 18, versículo 19. Agora, pois, envia, ajunta-me todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Ela era uma mulher que ansiava por mais poder e procurou silenciar quem tentou desafiar sua autoridade. Ela não era dirigida por nenhum princípio, não tinha temor de Deus ou do homem. Recorreu ao engano, ao egoísmo, e astúcia para atingir seus objetivos. Em Jezreel, onde Acabe e Jezabel tinham um palácio. Ao lado havia um vinhedo possuído por Nabote, o jezreelita. E Acabe desejou comprar a vinha para que ele pudesse plantar uma horta ali. Nabote se recusou a vender ou trocar sua terra. Pois a lei de Israel decretava que a propriedade deveria permanecer na família ao qual foi originalmente atribuído. Números capítulo 36, versículo 7, portanto, nenhuma herança dos israelitas será transferida de tribo, para cada um dos israelitas manterá a herança da tribo dos ancestrais de seu pai. Quando Jezabel encontrou seu esposo irritado e soube da recusa de Nabote em vender sua vinha, ela garantiu a Acabe que o vinhedo logo seria dele. 1 Reis capítulo 21 versículos 8 a 16. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu selo e as enviou aos anciãos e nobres que moravam com Nabote em sua cidade. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então, vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, e morreu. Então, enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, ele está morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou, para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para possuir. Jezabel, sendo uma pessoa desonesta,
expôs Nabote de tal maneira que parecia que ele estava sendo executado por desobedecer à lei de Jeová. Jezabel ordenou a morte dos filhos de Nabote porque ela sabia que após a morte de seu pai a herança iria para eles. O profeta Elias encontrou Acabe quando ele estava a caminho para tomar posse da vinha e pronunciou sentença contra Acabe tanto por homicídio quanto por roubo. Elias disse que Acabe seria morto, que o corpo de Jezabel seria devorado por cães em Jezreel e os descendentes de Acabe não teriam um enterro adequado. A dureza do castigo de Acabe pode ser entendido considerando as profundidades ao qual ele afundou em sua busca pela idolatria. A morte de Acabe aconteceu de acordo com a profecia. Alguns anos depois, Acabe foi morto em uma batalha contra os sírios e Jezabel continuou a governar por quase outros 10 anos após sua morte. Jeú, que originalmente havia sido um comandante do exército do rei Acabe, sendo ungido como novo rei de Israel pelo profeta Eliseu, que também o comissionou como instrumento do Senhor para cumprir a punição que Deus havia pronunciado contra o rei Acabe e toda a sua família por causa da sua idolatria. Segundo Reis capítulo 9 versículo 30 a 37. E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. E, entrando Jeú pelas portas, disse ela, teve paz em Ri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então, disse ele, lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue, a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, e os pés, e as palmas das mãos. Então, voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse, esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério do profeta Elias, o tisbita, seu servo, dizendo, no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. Seu nome depois passou a ser usado como sinônimo de mulher perversa. No entanto, eu tenho isso contra você, toleras aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza. Por seu ensinamento ela engana meus servos na imoralidade sexual e na ingestão de alimentos sacrificados a ídolos. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Se você acha que Jezabel foi a pior, deixe-me te apresentar a sua filha. Número 2. Atalia, rainha de Judá. Ela provou ser uma rainha perversa, assim como sua mãe, a rainha Jezabel, Atalia, cujo nome significa afligida por Deus, reinou como rainha de Judá entre os anos 841 e 835 a.C. Ela se sentou no trono do rei Davi. Atalia era uma fervorosa seguidora de Baal, e como resultado, ela era tão perversa como os monarcas que vieram antes e depois dela. O marido de Atalia, Jeurão, era rei de Judá, até que ele faleceu em 841 a.C. O filho de Atalia, Acasias, ascendeu ao trono aos 22 anos e estabeleceu-se tão mal quanto seu pai. Atalia guiou seu filho em seus planos diabólicos. Segundo Crônicas capítulo 22, versículo 3. Também andou nos caminhos da casa de Acabe, pois sua mãe era sua conselheira e ela o encorajou a agir perversamente. Acasias serviu como rei de Judá por menos de um ano por ter sido assassinado junto com o rei Jorão. O assassino deles foi Jeú, que originalmente havia sido um comandante do exército do rei Acabe. Segundo Reis capítulo 9, versículo 25. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão, toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, porque, lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai, Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença. Jeú foi ungido como o novo rei de Israel pelo profeta Eliseu, que também o comissionou como instrumento do Senhor, para cumprir a punição que Deus havia pronunciado contra o rei Acabe e toda a sua família por causa de sua idolatria.
Como parte do objetivo de Jeú de acabar com a dinastia estabelecida por Acabe e Jezabel, seus filhos foram mortos. Acontece que Acasias, filho de Atalia, estava visitando Jorão quando Jeú chegou para executar a conspiração para matar Jorão. Como resultado, Acasias também perdeu a vida. Segundo Crônicas capítulo 22, versículo 10 a 12. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia Jeuzeba, que era filha do rei Jeorão, meia-irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiada. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim ele não foi morto. Durante 6 anos, Joás ficou ali escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso, Atalia governava o país. Atalia, que já havia perdido o marido e seu filho, tomou o reino para si, executando seus próprios netos, depois que ela já havia perdido o marido e o filho. Satanás era a força oculta por trás deste massacre selvagem da família real, e ele estava tentando cortar a linhagem messiânica como ele havia tentado fazer no passado. E se esforçaria para fazer no futuro. Jeová induziu Jeuzeba a esconder seu sobrinho Joás. Porque a promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15 garantia que o Senhor preservaria a linhagem através do qual o Senhor Jesus viria eventualmente. O marido de Jeuzeba, Joiada, que era sacerdote, cuidou dele durante 6 anos enquanto ele estava escondido no templo. Sem o conhecimento de Atalia, um único neto escapou do massacre. Depois que Atalia reinou por 6 anos, o sumo sacerdote Joiada colocou guardas ao redor do templo e coroou publicamente o jovem Joás. Como o novo rei foi ungido. O povo batia palmas e gritava: Vida longa ao rei. Segundo Reis capítulo 11, versículo 12. Então Joiada trouxe o filho do rei e colocou a coroa sobre ele e deu-lhe o testemunho, uma cópia da lei mosaica. E eles o fizeram rei e o ungiram, e eles bateram palmas. E disse: Viva o rei. Segundo Crônicas capítulo 23, versículos 12 e 13. A rainha Atalia ouviu os gritos do povo, que corria e dava vivas ao rei, e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Os cantores do templo, com os seus instrumentos musicais, estavam dirigindo os cânticos de louvor. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição! Traição! A rainha Atalia veio ao povo no templo para investigar a torcida e os gritos apenas para encontrar uma criança rival que ela pensava estar morta há muito tempo, agora usando uma coroa real. Mas o que deve tê-la alarmado ainda mais foi a percepção que as pessoas estavam atrás dele. Ninguém ouviu sua acusação de traição. Joiada ordenou que ela fosse morta, mas não dentro do templo. Ela foi levada para o portão dos cavalos onde ela foi morta por suas atrocidades em Judá. Atalia governou Judá por 7 anos. No final, o povo a removeu violentamente do poder. A rainha Atalia é um exemplo extremo de um líder motivado não pelo amor, mas por poder, prestígio e posição. Número 3. Herodias, rainha da Galileia. Herodias é conhecida como uma rainha má. E o fato dela ser a responsável pela execução de João Batista garantirá que ela nunca seja esquecida. Na Bíblia, ela é referida como a esposa de Filipe, que também é irmão de Herodes, o tetrarca. Apesar disso, Herodes, o tetrarca, também conhecido como Herodes Antipas, casou com ela em violação da lei. Enquanto seu irmão Filipe ainda estava vivo. João Batista teve a audácia de pregar contra este adultério. E Herodias ficou tão furiosa com João Batista que ela até queria que ele fosse condenado à morte. Ela persuadiu Herodes Antipas a prender João e jogá-lo na prisão, o que Herodes acabou fazendo.
Na verdade, ela desejava que João fosse morto. No entanto, Herodes Antipas estava hesitante em realizar tal plano porque temia a reação do povo. E também porque acreditava que João era um homem virtuoso. A certa altura, Herodes comemorou seu aniversário, organizando uma festa e, durante a celebração, entrou a filha de Herodias, dançou e encantou tanto Herodes e os convidados que estavam com ele. Herodes fez uma promessa imprudente na forma de um juramento que ele lhe concederia qualquer pedido que ela pudesse ter. Marcos capítulo 6, versículos 17 a 28. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo. Mas não podia. Porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. E, quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém no dia do aniversário de Herodes apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser, e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir. E a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça. E ela entregou à sua mãe. Espero que tenha gostado do vídeo. Faça o seu pedido de oração nos comentários. Deixe o seu like. Permaneça firme na presença de Deus. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, confesse seus pecados agora, arrependa-te, e receba Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e seja muito feliz. Compartilhe o vídeo, desta forma você está ajudando a evangelizar. Inscreva-se no canal. Deus te abençoe.